A fronteira entre Brasil e Venezuela se estende por mais de 2.000 quilômetros, uma vasta extensão onde a floresta amazônica encontra o cerrado. É uma região de imensa biodiversidade, lar de comunidades indígenas e um ecossistema frágil. No entanto, essa fronteira também é um potencial ponto de inflamação, um local onde tensões políticas e queixas históricas podem resultar em conflito. Este ensaio examinará a possibilidade de guerra entre Brasil e Venezuela, explorando a relação histórica entre os dois países e os fatores atuais que poderiam levar ao conflito. Embora a ideia de guerra entre esses vizinhos sul-americanos possa parecer impensável para alguns, é crucial analisar as questões subjacentes que poderiam aumentar as tensões. Ao examinar o contexto histórico, o clima político, as realidades econômicas e as capacidades militares, podemos entender melhor as complexidades dessa situação volátil. Somente confrontando essas questões de frente, podemos ter esperança de encontrar soluções pacíficas e sustentáveis. Brasil e Venezuela, dois dos maiores países da América do Sul, compartilham uma história entrelaçada com períodos de cooperação e momentos de atrito. Ambas as nações conquistaram a independência no século XIX, livrando-se dos grilhões do domínio colonial. Essa experiência compartilhada fomentou um sentimento de solidariedade, levando ao estabelecimento de relações diplomáticas e laços econômicos. Ao longo do século XX, Brasil e Venezuela colaboraram em várias frentes, incluindo energia, infraestrutura e integração regional. A construção da usina hidrelétrica de Guri, na Venezuela, com a expertise em engenharia brasileira, exemplificou esse espírito de cooperação. No entanto, mudanças políticas e diferenças ideológicas começaram a tensionar o relacionamento. A ascensão de Hugo Chávez ao poder na Venezuela em 1999 marcou um ponto de virada. As políticas socialistas de Chávez e a retórica anti-imperialista o colocaram em desacordo com a postura mais moderada do Brasil. A relação tornou-se cada vez mais tensa à medida que Chávez formou alianças com países críticos aos Estados Unidos, como Cuba e Irã, enquanto o Brasil buscava manter uma política externa mais equilibrada. Apesar dessas diferenças, Brasil e Venezuela continuaram a dialogar e cooperar economicamente. No entanto, a situação piorou após a morte de Chávez em 2013 e a ascensão de Nicolás Maduro à presidência. O governo Maduro enfrentou acusações de autoritarismo, violações de direitos humanos e má gestão econômica, levando a uma grave crise política e humanitária na Venezuela. O cenário político do Brasil e da Venezuela passou por transformações significativas nas últimas décadas, contribuindo para o abismo crescente entre as duas nações. A ascensão de governos de esquerda na Venezuela, primeiro sob Hugo Chávez e depois Nicolás Maduro, contrastou fortemente com as administrações mais centristas e de direita que governaram o Brasil. A Revolução Bolivariana de Chávez, com sua ênfase em programas de bem-estar social e nacionalização de indústrias, inicialmente obteve apoio de alguns segmentos da sociedade brasileira. No entanto, à medida que a economia da Venezuela vacilava e as acusações de corrupção e abusos de direitos humanos aumentavam, a postura do Brasil mudou para uma de preocupação e, eventualmente, condenação. A eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil em 2018 exacerbou ainda mais as tensões. Bolsonaro, um populista de direita, criticou abertamente o regime de Maduro, acusando-o de abrigar criminosos e terroristas. Ele se alinhou à política do governo Trump de isolar a Venezuela, reconhecendo o líder da oposição Juan Guaidó como o presidente legítimo. Essa polarização política se espalhou para o cenário internacional. O Brasil juntou-se aos esforços regionais e internacionais para pressionar o governo Maduro, incluindo sanções e isolamento diplomático.
A Venezuela, por sua vez, acusou o Brasil de interferir em seus assuntos internos e apoiar uma tentativa de golpe contra Maduro. A divisão política entre Brasil e Venezuela tornou-se um grande obstáculo a qualquer diálogo ou cooperação significativa. A profunda desconfiança e as diferenças ideológicas tornam desafiador encontrar um terreno comum em questões de interesse mútuo. Seção 4: Marés e tensões econômicas. Enquanto as diferenças políticas criaram uma barreira entre Brasil e Venezuela, os fatores econômicos também desempenharam um papel significativo na formação dessa relação complexa. A Venezuela, antes uma nação rica em petróleo, passou por um colapso econômico catastrófico nos últimos anos, enquanto o Brasil emergiu como uma potência econômica regional. Os problemas econômicos da Venezuela tiveram um efeito cascata no Brasil, particularmente nas regiões fronteiriças. O fluxo de imigrantes e refugiados venezuelanos em busca de comida, remédios e emprego sobrecarregou os serviços sociais e alimentou a xenofobia em algumas áreas. O colapso da economia venezuelana também interrompeu o comércio bilateral e os fluxos de investimento, impactando empresas em ambos os lados da fronteira. O Brasil, com sua economia mais diversificada e sistema político estável, tornou-se um imã para migrantes venezuelanos que fogem da crise. Embora o governo brasileiro tenha tomado medidas para lidar com a crise humanitária, o fluxo de migrantes tensionou os recursos e alimentou tensões sociais em algumas áreas. A disparidade econômica entre Brasil e Venezuela criou uma dinâmica complexa. Por um lado, o Brasil tem interesse em ver uma Venezuela estável e próspera, pois isso beneficiaria o comércio regional e a segurança. Por outro lado, o Brasil também deve lidar com os desafios domésticos impostos pela crise venezuelana, incluindo o fluxo de imigrantes e o potencial de efeitos indiretos em sua própria economia. As realidades econômicas que o Brasil e a Venezuela enfrentam destacam a interconexão da região. A crise na Venezuela serve como um lembrete gritante de que a instabilidade econômica em um país pode ter consequências de longo alcance para seus vizinhos. Seção 5: O peso das alianças. A possibilidade de um conflito entre Brasil e Venezuela não pode ser analisada isoladamente. Ambos os países estão inseridos em uma complexa teia de alianças internacionais e interesses geopolíticos que podem tanto mitigar quanto exacerbar as tensões. O Brasil, como o maior país da América do Sul e uma potência global em ascensão, mantém uma política externa pragmática, buscando equilibrar sua liderança regional com suas aspirações globais. É membro do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Um grupo de economias emergentes, e tem fortes laços com os Estados Unidos, embora as relações tenham sido tensas durante o governo Bolsonaro. A Venezuela, sob o regime de Maduro, seguiu uma política externa mais ideologicamente orientada, alinhando-se com países críticos aos Estados Unidos, como Cuba, Nicarágua, Rússia e Irã. Essas alianças fornecem à Venezuela apoio diplomático e, em alguns casos, assistência econômica e militar. Os Estados Unidos, como um ator importante na região, têm um interesse significativo na estabilidade da Venezuela. O governo Trump seguiu uma política de isolar o governo Maduro, impondo sanções e reconhecendo Juan Guaidó como o presidente legítimo. O governo Biden mantém uma postura semelhante, embora também tenha expressado disposição de dialogar com o governo Maduro. O papel das organizações internacionais, como as Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos, também é crucial para mitigar as tensões. Essas organizações podem fornecer uma plataforma para diálogo, mediação e resolução de conflitos. No entanto, sua eficácia é frequentemente prejudicada por divisões políticas entre os Estados-membros. A complexa teia de alianças e interesses geopolíticos em torno do Brasil e da Venezuela cria um ambiente dinâmico e imprevisível. Esses atores externos podem exercer influência, positiva ou negativa, no relacionamento entre os dois países.